Um homem no alto do monte mais elevado da terra. Olha o céu estrelado e na limpidez da noite diz: há mais alguém no universo? Existe vida além da terra? E o seu pensamento, formulado no silêncio de sua mente, acreditando, retido na caixa óssea, impedido de circular e de manifestar-se a outro ser, pois não utilizou o sentido da fala e também não há ninguém visível aos seus olhos presente. Mas a energia emitida de seu pensamento eleva-se na noite. E assim como todas as coisas presentes na Terra, sujeita às vibrações, sujeita às variações das estações que regem este orbe, é levado de um lado para o outro, se distancia e vai embora no longo caminho das estrelas, no silêncio das órbitas, das viagens quilométricas das poeiras asteroides. O pensamento se movimenta, buscando um eco e uma resposta, como a emissão de qualquer som, buscando o receptor. E quando ele encontra uma estação receptora, vai decodificar o pensamento daquele homem no alto da montanha de um planeta distante, de um sistema solar. Este pensamento fez uma longa jornada pelo infinito. E ele pode ou não encontrar uma recepção e se prolongar indefinidamente pelo espaço diante de seus olhos. Que todas as coisas que pensamos, as milhares de coisas que se pensa o homem encarnado na sua densidade elétron, os átomos cortando o espaço, ionizado ou não, encontrando recepção ou não, figuradamente como milhões de feixes de raio laser cruzando de um lado para o outro, buscando o receptor, emissor e receptor.
receptor e emissor. O tempo, um campo energético em torno de todos. Não só preso dentro do seu orbe, mas para além dele. Alguns não creem que o pensamento possa se estender ao infinito, porque a estratosfera, a gravidade, não permitiria. Teríamos, então, que idealizar que aqueles que habitam o mundo incorpóreo se aproximariam de nós apenas pelo interesse. Para que olhar uma Terra distante de um sistema solar nem tão atrativo assim diante de tantas belezas no universo? Se não é o que liga o ser inteligente ao outro, o pensamento. Pensamento é uma palavra interpretativa, um verbo de expressão da nossa comunicação através de uma energia vibratória que também é uma interpretação. Não importa quantos sinônimos, quantos adjetivos eu colocar sobre o pensamento e a sua energia, sempre será uma interpretação verbal daquilo que entendemos o que é, sem ser realmente o que é. Um pensador perguntou a mentes incorpóreas como agora: que é Deus? Responderam que eram a causa primária de todas as coisas. Ele insiste em outros lugares: seria Deus isto, aquilo, aquele outro? E todas as vezes foram-lhe dito que isto era a qualidade desta causa, não a causa. Tudo o que falarmos do pensamento será a qualidade do pensamento e não o pensamento em si. O homem fala, o homem compreende a fala, o homem cria novos vernáculos, outros idiomas, outras expressões, e todos eles se originam de uma máquina que processa um sentimento, uma situação que vem de fora de si. Se compararmos a outros animais, ele não consegue expressar um idioma diferente do seu próprio. O latido do cachorro será latido em todos os cachorros. Não importa qual raça, qual país, qual sexo. Se foi desenvolvida no laboratório, se é original, será latido. E o cachorro não miará e também não mugirá. Ele não aprende outro idioma. E o latido do cachorro é a forma como ele interpreta a vibração que lhe chega da nossa fala, que é uma vibração do nosso pensamento.
assim como a vaca com o seu mugido e o gato com o seu miado, o pássaro com o seu canto, as marés com o seu murmúrio, o rio com o seu cantar, a folha com o seu farfalhar. Cada um expressa o idioma que lhe é próprio e dentro do estágio em que se encontra. E o homem em outro lugar se manifestará de outra maneira. E todos eles, sem exceções, manipulam o mesmo fluido, a mesma energia, que vem da causa primária. E a causa primária está em tudo e em todos. E tudo e todos está em todos e está na sua individualidade. E a individualidade é necessária porque tem que se desenvolver a própria interpretação da causa primária. Desde o mais remoto, dos homens mais remotos na Terra, tentam estudar, compreender de onde viemos, para onde vamos, quem somos, por que estamos aqui e por que, diferentemente das outras coisas existentes, temos a capacidade de expressar de formas mais diversas possíveis e todas compreensíveis. Eu posso dizer que uma coisa é igual, semelhantes, parecidas. As três coisas são três expressões diferentes que têm significados semelhantes e que todos compreenderão. Posso me expressar em português, no inglês, no francês, no russo, no italiano, no hispano, mas posso utilizar uma língua arcaica e morta, porque está no arcabouço da minha existência. Mas como eu posso falar algo que está numa existência que eu mesmo nego? Como eu posso ter um passado, uma outra existência, se a grande maioria a negam? Então, essa voz arcaica, morta, são dos seres do Espírito Santo. E por quê? O Santo Espírito de Deus se manifestaria diante do homem que fala português no idioma que ele não compreende, apenas para exibir-se? Acaso é Deus um exibicionista? Ou o orgulho, o egoísmo do homem quer sobressair-se do outro e cria
uma situação subjetiva, improvável, intratável para ser o melhor. O pensamento tem que ser claro, compreensível, não importa se é interpretação ou não, ele precisa dar uma direção intelectual e moral ao mundo. Uma direção intelectual e moral à sociedade. Uma direção intelectual e moral ao planeta. Fora isto, Deus não serve para nada. Os amigos espirituais, corpóreos ou não servem para nada. Porque o homem caminha para o desfiladeiro. E quem ensinou isto? Não sou eu. Foi Jesus quando disse que um cego não poderia guiar outro, porque levaria para o caminho da perdição. O que tem luz precisa ficar no alto do candeeiro para que toda a casa se ilumine. E a luz não precisa necessariamente ser algo extraordinário do outro lado do universo que não conheces. Não conheces o lugar que habitas. Não identificaste todas as plantas, todos os animais, todos os insetos. Não sabeis ainda porque Deus criou no teu mundo a decomposição, a fotossíntese, a alimentação e determinado animal peçonhento, alguns para o domesticar e outros não. Não tem conhecimentos, não tens conhecimento profundo das marés, das fases da lua, da regência de uma gestação feminina. Não. Não conheceis ainda as dores morais de homens físicos presos nos infinitos países deste orbe. Não conheceis com profundidade o porquê o homem acredita que há necessidade de guerra, de comandar, de dominar, de possuir. Por que tem fome, ausência de educação, liberdade excessiva, libertinagem descontrolada? Há uma lenda entre nós que diz que um homem desejaria ser sábio e ele queria possuir todos os tesouros do conhecimento para aproximar-se de Deus. Queria ter a sabedoria de Deus. Queria morar no seio eterno de Deus. E para isto ele saiu para conquistar esses tesouros e conquistar a sabedoria de Deus e morar com Deus. E a primeira coisa que ele precisava descobrir era o que era Deus. Abandonou a terra, os familiares, os amigos e saiu.
buscando os tesouros, o que diziam os antigos sobre este ser criativo. Leu, pesquisou, dominou idiomas, procurou sentir, ficava horas meditando, martirizou o corpo, absteve-se de alimento para sentir no seu íntimo Deus. Isolou-se e morreu. Quando morreu, foi levado pelo seu amigo espiritual para a balança do julgamento e ele notou que nesta balança os homens chegavam, subiam uma escadinha, subia no prato da balança e de acordo com o peso era designado o seu destino. E ele cá com seus botões pensava: sou muito magro porque martirizei o meu corpo para não sentir a fome para encontrar-me com Deus. Não devo pesar nada e estarei pronto a encontrar com aquele que deve ter a leveza de uma pluma, a essência de uma brisa e a suavidade de uma gota. Enquanto esses que estão obesos provavelmente terão que fazer jejum. Fechou os olhos, cerrou os ouvidos, para não ter pensamentos perniciosos que lhe impediria de chegar a Deus até o seu momento. Ao subir na balança, esta lhe deu um peso muito alto, extremamente alto. E ele questionou como que podia um homem tão magro, esquálico, pesar tanto. Ele não acreditava que ossos pesaria tanto. E como ele sabia que tinha morrido, ele sabia que não estava ali em ossos e, portanto, ele não poderia pesar aquela quantidade. E o moço disse: eu só peso, a balança é precisa, deves conversar com o nosso irmão. E ele foi procurar o irmão designado. E ele ficou muito surpreso ao descobrir que na luta de iluminar-se, abandonou a casa com a esposa com filhos pequenos, a terra sem arar, os pais idosos, os irmãos saudosos, o país que necessitava de seu apoio intelectual e os irmãos de religião que necessitava de sua sabedoria. Que na busca para cada uma das suas descobertas, isolou-se das pessoas, martirizou o corpo e foi completamente inútil toda aquela existência. Teria que voltar e recomeçar, porque não era o peso da matéria que lhe pesava, e sim o imenso peso do pensamento, do dever, não, para iluminar-se.
é necessário ensinar o que já sabemos para quem está subindo na mesma escada que estamos, para que eles não caiam, porque já vemos o corrimão da esperança e da felicidade da vida. Eles ainda estão perdidos na escuridão do desespero, na dor e na angústia do peso das sementes que semeiam. Assim como nós semeamos, já temos a sabedoria de quais, quando e onde. Eles não. Colocai a vossa candeia no alto de vossa casa, para que possa iluminar todos, mas principalmente os que estão atrás de ti, porque a luz que bate em ti primeiro reflete sombra na escada da vida. Precisa virar, olhar, estender a mão e dizer: eis-me aqui, tanto quanto o Mestre fez por nós. Esta é a distância de um pensamento pleno.